Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Muito grata pelo convite, pela confiança. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna horrenda e escura? Por que trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste? Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Por que fazes o riso, envolto em pranto, e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu? Monstro ou Deus? Arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te e lida, sou o pajem divino que te exorta a subir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, sou a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida. Trago-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus, que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias. Sem meus braços, irmão, não passarias de um verme preso às furnas do universo. Antero de Quental, Vozes do Grande Além. A reflexão que vamos fazer hoje é baseada nessa obra, Impermanência e Imortalidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Carlos Torres Pastorino. Alguém conhece ou já leu essa obra? Não? Uma obra densa, eu diria. Mas eu recomendo fortemente que quem tiver disponibilidade, uma obra densa, conceitos densos, e que nós vamos tentar trazer alguma coisa hoje, uma reflexão sobre esse tema. Carlos Torres Pastorino, já ouviram falar ou não? Carlos Torres Pastorino foi um padre. Ele fez o seminário em Roma e permaneceu na Igreja Católica como padre por quase 10 anos. Um dia, leu o Livro dos Espíritos e se disse espírita a partir daí. Ele era um escritor, um jornalista, tem várias obras publicadas. O best-seller dele, todo mundo conhece, né? Qual que é? Minutos de Sabedoria. E ele tem uma obra em vários volumes, intitulada Sabedoria do Evangelho, em que ele faz o estudo sobre os textos bíblicos. Muito bom. E essa é uma obra que ele ditou já depois de desencarnado. Eu vou tentar abordar o tema de uma forma mais leve, mas, como diz Haroldo Dutra Dias, se faltar oxigênio, né, máscaras cairão, e vamos juntos nessa viagem. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que somos espíritos imortais. A imortalidade da alma é um dos pilares que sustenta a nossa fé. Muito embora a imersão no corpo físico ela diminua muito a nossa percepção com relação aos valores mais importantes da existência, ela não consegue obnubilar completamente
o objetivo para o qual nós estamos encarnados. Diz Pastorino que, como relâmpagos em uma noite densa, reminiscências espirituais rompem a escuridão para nos lembrar a origem de onde procedemos e o objetivo para o qual nós estamos encarnados. Pouco a pouco, percebemos que transitamos num veículo impermanente, onde tudo é transitório, para que o Cristo possa se expandir integralmente. No livro de Gênesis está escrito: no início, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Por mais que nós tentemos compreender esse princípio, ele se perde no tempo e no espaço e desaparece no infinito da humana ignorância a respeito do que seria essa causalidade absoluta. Porque se o princípio é o ponto de partida para o tempo, o que é que havia antes? Se é que havia. O que é que será o final dos tempos, como diz Pedro na sua epístola? A única forma da gente elucidar é a aceitação da eternidade. Para nós é até fácil a gente imaginar alguma coisa que não tenha fim, que seja eterno. Mas algo que não tenha princípio, aí parece ficção científica, é meio surreal para a nossa capacidade de entendimento ainda. Porque o tempo medido, ele é ilusório. Ele é uma convenção. O tempo só se torna realidade por causa da mente, que é o observador. O tempo é uma forma através da qual a vida se manifesta na Terra e na nossa visão humana do universo. O tempo é uma convenção. A mente, que pensa, estabelece que os fatos sobre os quais ela se fixa é presente. À medida que ela elabora esses fatos, é passado. E quando ela começa a refletir sobre alguma coisa, isso se torna o futuro. Somente se nós anularmos o pensamento, a gente consegue anular o tempo e o espaço, numa fusão completa, corpo, mente e alma. O filósofo Bergson, ele conseguiu compreender o tempo como duração, algo experimentado pela mente. E diz que cada um tem uma experiência subjetiva com relação ao tempo. 1 hora pode parecer 1 minuto. 1 minuto pode parecer 1 hora. Jung fala algo parecido. Ele diz que cada um de nós dá ao tempo um significado e uma qualidade que é subjetiva. A verdade é que a mente e a realidade são desconhecidas uma da outra. Conta uma antiga lenda, uma antiga fábula, que a escuridão se aproximou de Deus e disse: basta, o seu sol vive me perseguindo. Onde quer que eu vá e tento descansar, ele aparece e eu tenho de sair correndo. Isso não é justo. Eu não fiz nada para ele para que ele me persiga dessa forma.
Eu vim para que o Senhor faça justiça. E Deus achou que a reclamação da escuridão era justa. Então ele chamou o sol e falou: por que você vive perseguindo essa senhora, a escuridão? O sol disse: eu não a conheço, nunca a vi. Traga-a diante de mim, então eu posso dizer alguma coisa. Eu não posso dizer se fiz alguma coisa para ela, porque não a conheço. Por favor, nos apresente. E diz que o caso continua sem solução até hoje. A mesma coisa acontece com a mente e a realidade. Se nós dissiparmos o centro da mente, o ego, todos os nossos problemas desaparecem. Osho diz que o passado e o futuro existem para dar espaço para que a gente tenha com o que se preocupar. Quanto mais espaço, mais preocupação. Não existe controle sobre nada. A morte é um contínuo renascimento. É um auxílio para que a vida possa ressuscitar várias e várias vezes. Como diz Mário Quintana no poema Cor do Invisível, ele diz: a morte, o tempo, é uma invenção da morte. Não o conhece a vida, a verdadeira, em que basta 1 minuto de poesia para se ganhar a eternidade inteira. Olha a lucidez de Mário Quintana. A nossa vida, a vida do homem aqui na Terra, a gente poderia estabelecer que ela ocorre em fases, em ciclos, mais ou menos como as estações do ano. Nós teríamos a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primeira metade desse ciclo, dessa vida na Terra, é uma fase de expansão, é uma fase de extroversão, uma fase voltada para fora, uma fase de afirmação do ego, de busca por espaço, uma fase de crescimento. A segunda metade, o outono e o inverno da existência, já é uma fase de regeneração, de reconstrução, de repensar, de reconsiderar. É uma fase voltada para dentro. Diz Jung que o homem que está envelhecendo deveria entender que a sua vida não está mais num processo de expansão, mas que um inexorável movimento interior leva à contração da vida. Mas estamos fadados à plenitude e saímos de cada existência física rumo ao infinito, de acordo com os valores de amor, de sacrifício que a gente tiver conseguido amealhar. Como na analogia do Antigo Testamento, da saída do povo hebreu, a transição pelo deserto em busca da terra prometida. Somos nós, o povo hebreu, saindo do Egito, que quer dizer estreitamento. Nós saímos da nossa estreiteza de sentimentos, de pensamentos e de emoções. E caminhamos pelo deserto, que corresponde à erraticidade. Algumas vezes nas tendas, que é o corpo físico, outras vezes fora das tendas. Rumo à terra prometida, que é a terra de nós mesmos. E diz o Antigo Testamento que o povo hebreu, quando chega às portas da terra prometida, teve medo de entrar. Medo
dos gigantes que teria de enfrentar. E ficaram andando em círculos. Quais será que são os gigantes que nós tememos enfrentar para entrar em contato, para adentrarmos na nossa intimidade, para desbravarmos a nossa terra prometida? Nós vamos vivendo essa dicotomia: impermanência, imortalidade, eternidade, transitoriedade, vida e morte. O nosso grande dilema. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 42, ele faz uma análise sobre o trecho da carta de Paulo aos Hebreus, que diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Isso aqui fala exatamente da saída de Moisés da casa do faraó, na busca de levar o seu povo para a terra prometida. Diz Emmanuel no comentário a esse trecho: por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. A família difícil, por um pouco. A doença, por um pouco. A privação, por um pouco. A alegria, a abundância, também por um pouco. Disse Paulo na carta aos Colossenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a ser feliz na miséria e na abundância. A percepção do apóstolo de que tudo é transitório, tudo é por um pouco. Precisamos aprender a usar esse pouco que a existência nos dá agora e transformar isso em algo que nos promova crescimento espiritual. Emmanuel também faz um comentário sobre um trecho do Evangelho de Lucas, em que ele estava conversando com os discípulos, falando: vós sois o sal da terra, se tornares insosso, com que havereis de salgar? E ele fala: não serve para a terra, nem para o monturo. Monturo quer dizer lixo. E existe uma lição no livro Pão Nosso, intitulada Monturo, em que ele comenta esse trecho. E ele fala: aprendamos a reconhecer o monturo que a nossa própria ignorância acumulou em torno de nós mesmos e convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima, porque então nós teremos dado uma solução razoável ao problema dos nossos grandes males. Se nós nos identificamos com o que é transitório, com o que é impermanente,
a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança dura o tempo das circunstâncias transitórias que nós vivemos. Se nós quisermos viver uma vida sem dor, vamos ter de vivê-la também sem prazer. Fazem parte do mesmo pacote. É interessante nós observarmos que a relação do homem com o tempo foi desde sempre uma relação de medo. O deus grego do tempo, Cronos, é representado como um deus que devorava os próprios filhos. O que demonstra o medo que nós temos da morte. Porque nós aprendemos a colocar como centro da nossa vida tudo o que é transitório, tudo o que o tempo pode levar, tudo o que o tempo pode destruir. Quando nós aprendemos a colocar eternidade em cada minuto, a gente começa a escolher valores que o tempo não carrega. Muito pelo contrário, que o tempo fortalece e os torna melhores. É exatamente por isso que o vinho, a videira, é o símbolo da eternidade e da espiritualidade para o povo hebreu. Por isso o vinho, a videira, tantas vezes presente no Evangelho. O vinho é aquele produto que quanto mais o tempo passa, mais saboroso e mais valioso se torna. Até a transformação da água no vinho, nas bodas de Canaã, tem um significado. A água para o povo hebreu é a vida física, é a representação do corpo físico. O recipiente dessa água somos nós, que ao toque de Jesus nos transformamos de seres materiais para seres espirituais. Convencionou-se estabelecer uma dualidade no ser humano, espírito e matéria, como se fossem diferentes na sua origem. A mente age de forma vigorosa sobre o corpo físico, promovendo emoções, sentimentos, sensações. E enquanto não houver equilíbrio nessa relação mente e corpo, nós vamos vivendo as sensações físicas de prazer e a ansiedade por reproduzir essas sensações e a frustração quando não conseguimos. Porque estamos cercados de coisas sem significado verdadeiro, a gente tem muita dificuldade de vencer o limite do ego para crescer no amor, na fraternidade, que poderia trazer paz interior. Narra-se que um peixe vivia em um lago e ele ficava encantado com uma gazela do prado que sempre vinha beber água nesse lago. Um dia ele resolveu tomar coragem e estabeleceu um diálogo com essa gazela. No início, meio tímido, mas depois se sentindo aceito, ele pergunta para a gazela: onde você vive? Ela responde: no mundo imenso. Curioso e feliz, o peixinho perguntou: diga-me, e esse mundo imenso é do tamanho do meu lago? Ela falou: não, não. Esse mundo é muito grande mesmo. Assustado, o peixinho perguntou para ela: diga-me, por favor, este mundo imenso é 2, 5 ou 10 vezes maior do que o meu lago? E a resposta deixou ele estarrecido.
Porque a gazela disse: é infinitamente maior, sem nenhuma possibilidade de se ter a medida do seu tamanho. O peixinho, antes sorridente, olhou para a gazela feliz e concluiu: e você não tem medo de viver nele? Pois eu teria. E mergulhou nas águas amigas, aturdido e desconfiado do exagero daquele animal presunçoso. Assim pensam milhões de pessoas a respeito do seu mundo. Insignificante, limitado, mas que parece atender a todas as suas necessidades. E quando tem a oportunidade de se informar algo em torno da realidade, das infinitas dimensões da vida, das incontáveis possibilidades que se encontram ao seu alcance, temem, fogem, desconfiam. Os gigantes da terra prometida. E rotulam de presunçosos todos aqueles que acreditam nesse mundo, que vivem e que amam esse mundo. A nossa natureza intrínseca é oceânica. Forçar um oceano a caber dentro de uma gota de orvalho é garantia de angústia, ansiedade e sofrimento. Lao Tse, um pensador chinês, conta que em uma certa situação ele teve um sonho. Ele sonhou que era uma borboleta. Pela manhã, desperto, ele estava muito impressionado com o sonho, que lhe pareceu muito real. E ele se fez uma pergunta: eu sou um homem sonhando ser uma borboleta ou uma borboleta sonhando que é um homem? Cada vez mais se torna urgente saber-se quem se é. Quais são as nossas possibilidades de crescimento? Quais os caminhos que nós devemos tomar para essa libertação? Porque enquanto isso não acontece, vamos vivenciando uma profunda insegurança e a busca pelo transitório, pelo impermanente, o que gera muita frustração e muita angústia. Paulo de Tarso, depois de ter vivido todas as provações que ele tinha de ter vivido, os apedrejamentos, todos os testemunhos, ele escreve na carta aos Gálatas: já estou crucificado com o Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Toda uma revolução se operou no seu mundo interior e que deu para ele a percepção de que a vida dele tinha um significado muito maior, muito mais amplo. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Então, ser livre ou ser escravo é uma opção individual, de acordo com a capacidade de discernimento emocional e moral a que cada um se propõe. Só que a libertação desse mundo ela é mandatória, ela vai acontecer. Por mais que a gente tente postergar, por rebeldia, por ignorância, dia virá em que nós teremos de viver. Porque o tempo se encarrega de mostrar isso para a gente. Exatamente pela temporalidade de tudo, pela transitoriedade de tudo, pela sucessão intérmina das horas. As aflições do homem na terra
elas decorrem da do nosso apego às nossas ilusões, às transitoriedades, às nossas fantasias e à cegueira que a gente se permite em torno da realidade. Quando Jesus, em Lucas, no capítulo 21, está falando dos sinais do final dos tempos, ele fala: todas essas coisas que contemplais, dias virão em que não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Impermanência. A impermanência atua enquanto o tempo passa. O que eu estou limpando já está se tornando menos limpo. O que acaba de ser construído já está sofrendo desgaste. Nós nascemos e começamos a morrer. Eu já não enxergo como antes. Já não escuto como antes. O que faz sentido para mim hoje não vai fazer nenhum sentido amanhã. Tem uma música belíssima de Oswaldo Montenegro, intitulada A Lista, que eu arrogantemente acho que deveria se chamar Impermanência. Quem não conhece, escuta. Não só pela beleza poética, mas pela percepção das mudanças que o tempo promove na nossa vida. Muitas vezes, essas mudanças não são sempre positivas. Como quando Oswaldo Montenegro diz: quantos defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você. Eu confesso que eu fiquei sem entender. E fiz uma reflexão sobre essa estrofe da música, porque eu pensei, poxa vida, se eram defeitos e se foram sanados, então não era defeito, como podia ser o melhor? E eu fiz uma reflexão que eu vou compartilhar com vocês e ver se vocês concordam comigo. Nós sabemos que no nosso atual estágio evolutivo, a raiva, o orgulho, a vaidade, são defeitos que a gente precisa extirpar. Mas sabemos que a raiva, na dose certa, é uma emoção que nos leva para a ação, para agir. O orgulho e a vaidade é um grande aliado na lei de progresso. Está lá escrito no Livro dos Espíritos. Então, nesse estágio evolutivo que nós estamos, se nós conseguirmos extirpar, eu não acredito, mas rechaçar essas emoções, talvez, como nós não conseguimos ainda desenvolver virtudes, isso nos leve à estagnação, à depressão. Eu acho que o Oswaldo Montenegro tem razão. É tudo uma questão de dose. O remédio que cura também mata. Muitos acontecimentos, quando eles acontecem na infância, eles têm um significado. O mesmo acontecimento na idade adulta pode ter outro, ou pode não ter significado nenhum. Tem um trecho da música em que ele fala: quantos segredos guardados hoje são bobos, ninguém quer saber. Paulo de Tarso escreve na carta aos Coríntios: quando eu era criança, apreciava como criança, falava como criança, discorria como criança.
Hoje, que sou homem feito, dou de mão as coisas que eram de criança. O tempo muda a forma como nós lidamos com as coisas. E tem que ser assim. Por mais feliz que a gente possa estar vivendo um determinado momento, ele é passageiro. Não dá para a gente viver a ilusão de viver repetindo aquele momento como se fosse um filme, que a gente voltasse o tempo todo para a mesma cena. Não dá para a gente tentar manter a nossa vida naquela mesma cena só para trazer para nós a ilusão de que a gente é feliz. O tempo passa. Nós precisamos aprender a nos sentir felizes fazendo o que nós devemos fazer. Viver em conexão com o momento presente, único, sagrado, mas ainda assim passageiro. Esse momento, hoje, aqui, eu com vocês, nunca mais. Diz Ana Giacomo, plenitude não é extensão nem duração. É quando, e nem permanência, não é extensão nem permanência. É quando a vida da gente cabe no instante presente sem aperto. E a gente pode desfrutar do conforto de não sentir falta de nada. O incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de Notre-Dame, ele nos chocou. Como o que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Porque a gente imagina que uma obra de arte tão antiga, tão sólida, ela vai estar lá para sempre. Como que algo tão belo pode deixar de existir de um momento para o outro? Normalmente, quando a vida nos apresenta um fato inesperado, raramente ela nos encontra de braços abertos. Defesas conscientes ou inconscientes surgem, promovendo uma desconexão afetiva, e surgem anestesias ou racionalizações, para dar para a gente a ilusão de que a gente tem controle sobre alguma coisa. Viver é desapegar-se. A lei divina de destruição ensina isso para a gente. Nós aprendemos que o grande milagre do ecossistema é o equilíbrio. Lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Um equilíbrio que o homem moderno vem destruindo rapidamente, inclusive, pelo desmatamento, pela poluição, pelo consumo exagerado. Isso porque, como o homem não está em equilíbrio, ele tenta modificar não a si mesmo, mas ao meio, para criar a ilusão de que goza de harmonia e de saúde. No inverno, superaquece tudo. No verão, gela tudo com ar-condicionado. Isso não é equilíbrio, isso é arrogância. Algumas pessoas tomam remédio para dormir, outro remédio para acordar. A vida delas tem o ritmo de uma bola de ping-pong. Quando nós aprendemos a adquirir um equilíbrio interno
no nível físico, mental e emocional, a gente se adapta melhor às alterações que ocorrem fora, no ambiente externo. E a gente passa a viver em harmonia com o ambiente externo. E ganhamos flexibilidade para enfrentar os problemas e os desafios da vida. Nós temos o desafio de entender a impermanência de tudo, mas valorizando a oportunidade bendita de estarmos encarnados aqui, agora, para conseguirmos estabelecer o nosso processo evolutivo. Pensemos que estamos hoje aqui, com a família que nós precisamos, com a profissão que nós precisamos, com os amigos de trabalho, de casa espírita, que a gente precisa. São aqueles com os quais a gente precisa se reajustar. Pensemos o tanto de trabalho que a espiritualidade teve para colocar no mesmo círculo de convivência todas essas pessoas com as quais a gente precisa reajustar. Quando, de novo, uma oportunidade dessa? A gente fala tanto de preservação de água, preservação das florestas, da camada de ozônio, e está certo, isso é importante, isso é muito importante. Nós temos que cuidar desse planeta, dessa casa que a gente habita. Mas a gente não se dá conta de que um recurso natural que não é renovável, nós estamos desperdiçando, que é o tempo. Nós nascemos com um projeto de vida. Projeto família, projeto filhos, projeto profissão. E esses projetos têm início, meio e fim. Nós nos relacionamos com os nossos familiares, com nossos pais, com nossos cônjuges, com nossos filhos, sem nos darmos conta disso, de que este projeto, pelo menos nessa configuração, tem um tempo para acabar. O espírito é imortal, os projetos não. E não adianta a gente achar ruim. Deus não está preocupado se nós estamos achando bom ou ruim. É assim. Naquela condição de filho, de marido, de irmão, é agora. É essa a oportunidade. Outra vez vai ser outra coisa. Os sentimentos que nos unem, eles são duradouros. As relações, as formas de relações, não. Cada existência, uma nova existência, uma nova família. Deve ser por isso que o primeiro livro da série Fonte Viva é Caminho, Verdade e Vida. A primeira lição do livro Caminho, Verdade e Vida chama-se o tempo. Ele comenta um trecho de Paulo da carta aos Romanos, que diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Diz Emmanuel: muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda a parte as fileiras daqueles que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida
recomeçar todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. A vertical da ascensão é um desafio para poucos. Para a maioria de nós, esse processo evolutivo se faz a passos lentos, trilhando o caminho libertador das nossas paixões inferiores. E a impermanência de tudo cessa quando o nosso espírito atinge plenitude da consciência. E aí nós poderemos ver a permanência divina. Se tudo isso que eu falei não faz nenhum sentido, é estranho, eu não consegui entender nada, eu queria que vocês saíssem daqui com isso. Concluindo, a morte, para a doutrina espírita, não é um ponto final. É apenas uma transição de forma e de expressão da vida, que é imortal. Precisamos aprender a viver cada dia conectados, presentes, conscientes da impermanência de tudo. Porque nós não sabemos quando virá o tempo em que nós nos depararemos com esta grande transição. Sempre devemos nos perguntar: se eu desencarnar hoje, como eu me encontro perante mim mesmo e a minha consciência? Tenho cumprido o meu dever, seguindo o meu coração? Ou eu perco o meu tempo com distrações que não preenchem? Tenho distribuído afeto? Construindo relações afetivas profundas e verdadeiras? Ou me distraio com pessoas e situações superficiais? Sirvo a vida com o meu melhor? Ou retenho os valores que me foram oportunizados? Sabemos que somos espíritos imortais e que só levamos dessa vida aquilo que tivermos construído dentro de nós mesmos. Por isso, estas reflexões de hoje nos ajudam a viver o presente e o real, inteiros, despertos, afetivos e servidores no melhor aproveitamento do tempo e da hora. Afinal de contas, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Muito obrigada a todos, obrigada pela paciência, que Deus lhes pague. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança e pelo convite.